Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Pode ser mais forte. Bom dia. Que bom que você está aqui no santuário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao santuário do Pai das Misericórdias. É uma alegria poder partilhar a palavra com você que está aqui, mas também com você que nos acompanha pela Canção Nova, pelo nosso sistema Canção Nova de comunicação. Me apresentando, o meu nome é Wilker. Há 11 anos sou missionário da comunidade Canção Nova, sou natural de Minas, da cidade de Itaúna. E que alegria, gente. Que bom poder estar aqui com vocês nesse dia tão especial que, além de ser quinta-feira de adoração, além de estarmos envolvidos por toda a unção, por toda a graça própria de um santuário, desse santuário particularmente, estamos também nos preparando, estamos também sendo introduzidos na graça que é Pentecostes. Ao longo dessa quinta-feira, ao longo do dia de hoje, comigo, na adoração ao Santíssimo Sacramento, à tarde o Frei Gilson estará conosco. Ao longo de hoje, o Senhor quer nos introduzir, nos preparar para bem vivermos, para bem experienciarmos a graça do Espírito Santo em nossas vidas, de forma especial nesse fim de semana, onde nós vamos viver a celebração litúrgica de Pentecostes. E eu quero desde já chamar a atenção para isso. Nós estamos nos preparando, estamos sendo introduzidos para fazer uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito, num tempo específico, na liturgia da igreja. Eu peço licença a vocês, mas vale aqui uma breve formação catequética, litúrgica, para que nós possamos entender a importância disso. Gente, é muito importante estarmos atentos que o fato de nós podermos celebrar liturgicamente um mistério da vida de Cristo, um mistério de salvação, nos coloca não como espectadores, nos coloca não de forma passiva, mas de uma forma atuante, de uma forma participante. Por isso, justamente porque estamos no tempo de Pentecostes na igreja, mais do que nunca, nós podemos dizer que somos participantes do Pentecostes hoje. E por que eu chamo a atenção para a realidade litúrgica? Porque, gente, aquilo que é proclamado e celebrado na liturgia é de forma especial atualizado em nossas vidas e em nosso coração. Eu gosto muito de um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o 521, que traduz um pouco dessa realidade de atualização dos mistérios de Cristo em nossa vida. Nesse parágrafo, o Catecismo da Igreja diz assim: tudo aquilo que Cristo é e viveu foi para que nós pudéssemos viver nele e ele o vivesse em nós. Pentecostes. Nós celebramos Jesus que entra no cenáculo e derrama sobre os apóstolos o maior dos presentes, o grande dom, o Espírito Santo. Esse mistério, gente, não é um mistério teórico, não é um mistério perdido cronologicamente no tempo, é um mistério que quer nos alcançar. Esse santuário, Pai das Misericórdias, é o cenáculo que nos acolhe para que nós sejamos esse sujeito que recebe, que faz a experiência do Espírito Santo. Ainda contextualizando vocês da graça que é podermos celebrar liturgicamente Pentecostes, é isso que vamos ver esse fim de semana, eu trago aqui uma frase de São João Eudes, que fala justamente sobre isso. Pela sua encarnação, Jesus, o Filho de Deus, deseja conceder uma certa participação e fazer como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda
a igreja. Deus deseja dar uma continuação e extensão dos seus mistérios em nós. A extensão de Pentecostes, a participação de Pentecostes é um mistério que acontece hoje, aqui, agora. Então, gente, quero convidar você a ter uma postura muito ativa, muito mais do que um conteúdo teórico, embora venha dar aqui algum embasamento catequético, muito mais do que uma explanação doutrinária. Nós estamos aqui numa atitude de receber de Deus aquilo que Ele mesmo quer nos oferecer, aquilo que Ele tem de melhor, que é o Espírito Santo. Repita comigo: Senhor. Pode ser mais forte, você que está em casa também pode repetir isso. Senhor, eu quero ativamente me colocar diante de Ti e receber o Espírito Santo. Eu permito, Senhor, eu permito que Pentecostes aconteça hoje. Eu permito que Pentecostes aconteça no meu coração. Eu me abro, Senhor, a essa experiência. Eu me abro, Senhor, a essa experiência. Experiência. Chama atenção para essa realidade. A experiência. Deus está te chamando aqui agora a ficar bem atento, porque Ele quer ir de encontro ao seu coração, Ele quer ir de encontro às suas lutas, Ele quer ir de encontro àquilo que são as suas intenções e te propiciar uma nova e renovada experiência. Sabe, gente, às vezes nós vamos nos acostumando com a nossa postura física de estarmos sentados no banco e vamos traduzindo isso também para a nossa vida espiritual, para o nosso coração, e isso não pode acontecer. Se você está aqui sentado para acolher a palavra de Deus, justamente porque a palavra de Deus é viva e eficaz, o seu coração precisa estar desperto para a experiência. Cristianismo não é uma religião de doutrina. Cristianismo não é teoria. Eu sou apaixonado, gosto muito de ler os textos, ler livros do Bento XVI, do cardeal Ratzinger, um dos grandes teólogos do século, dos últimos tempos da igreja. Mas que lindo, gente, percebermos que esse Papa, que tem uma inteligência tão aguçada, que tem uma preparação teológica tão profunda, esse Papa, na primeira vez que foi escrever algo, dizer uma palavra oficial, magisterial para o mundo, na sua encíclica Deus Caritas Est, ele disse, no início do ser cristão, não existe uma grande ideia, e nem um conjunto de leis morais, mas sim um encontro, uma experiência que é capaz de mudar a nossa vida. Aonde é que você precisa de mudança? É aí que Deus quer entrar. Aonde é que na sua família você tem rezado para que essa situação seja mudada, seja transformada? É aí que o Senhor quer entrar. É aí que o Senhor quer entrar com a eficácia, com a graça de Pentecostes na sua vida. E olha ao redor aqui, olha para cá onde você está, contempla esse santuário. Estamos no santuário do Pai das misericórdias. Estamos diante do olhar do Pai. Essa experiência de ser olhado pelo Pai, essa experiência do Pai que te olha, quer entrar também nas suas realidades concretas. Estamos nos preparando para Pentecostes, estamos na expectativa de receber e de atualizar em nós a experiência do Espírito Santo, e que lindo, gente, que bonito percebermos a experiência
que Jesus fez do Espírito Santo. Jesus também fez a experiência de receber o Espírito Santo. Nós não temos tempo aqui agora, mas se pegarmos os evangelhos, como Mateus 3, por exemplo, nós vamos ver que Jesus vai até João receber o batismo de João, e naquela experiência, ele recebe o Espírito Santo. Até o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, busca fazer essa experiência de ser batizado no Espírito Santo. E que lindo estarmos no santuário do Pai das Misericórdias e olharmos para o batismo de Jesus aqui nesse santuário, porque é interessante percebermos que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e recebeu o Espírito Santo, o primeiro fruto, a primeira graça que o Espírito Santo manifestou na vida de Jesus foi o quê? Foram milagres? Foram portentos? Foram coisas grandiosas? Não. Foi uma graça de revelação de identidade. Porque, vocês vão lembrar bem, não preciso pegar essa passagem evangélica, porque quando Jesus recebeu o Espírito Santo, diz a palavra, do céu veio uma voz que exclamou: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu Filho amado. A graça do batismo no Espírito Santo na vida de Jesus fortaleceu a sua identidade de filho. E você está aqui, e você está nos acompanhando numa transmissão aqui do santuário do Pai das Misericórdias. E a primeira graça, o primeiro dom que Deus quer renovar em nossa vida, através da experiência do Espírito Santo hoje, é a renovação da sua filiação. Meu irmão, minha irmã, você é filho. Hoje, o Pai te acolhe. Hoje, essa voz ressoa no seu coração. Você é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lembremos daquilo que o Evangelho nos fala. Qual pai, sendo bom, diante de um pedido do filho, não dará a ele o Espírito Santo? Se vocês que são maus, diante do pedido do filho, dá a ele o pão, dá a ele o peixe que ele pede, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Hoje o Pai quer nos dar esse presente. O Espírito Santo que quer nos unir, que quer nos vincular de uma forma nova com Ele. Sabe, gente, parece ser óbvio dizer disso, dizer de filiação, parece ser algo que a gente sempre escuta, mas quantas vezes, em quantas situações, nós vamos nos desconfigurando, nós vamos nos distanciando desse dado originário do ser humano. Porque se você existe, se alguém existe, é porque, antes de tudo, ele é filho. Ninguém se dá, ninguém gera a si a própria vida. Mesmo que você não conheça seu pai, mesmo que você não foi desejado, você é filho. Se você nasceu, você é filho. É um dado original no ser humano. E quando a gente vai se esquecendo dessa paternidade divina, que justamente porque é algo original, quantas coisas vão ficando desorganizadas em nossa vida, quantas coisas vão ficando desajustadas em nossa vida. Somos chamados então a olhar para o Pai e desejar esse presente, desejar esse grande dom que o Pai quer nos dar ao longo desses dias. Lembremos o que o apóstolo João diz na sua primeira carta: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, o somos. E porque somos filhos, o Pai reserva para nós esse espírito de filiação. Gente, como eu dizia, estamos então num tempo de graça,
Hoje é quinta-feira. Ao longo desse fim de semana, você que já chegou aqui na Canção Nova para o acampamento de Pentecostes, vamos poder mergulhar na graça do Espírito Santo que é renovada em nossas vidas. Você na sua paróquia, você aí na sua comunidade, vai fazer uma experiência de renovação também. E hoje, como que de forma a nos introduzir, eu gostaria de trazer algumas lições que a experiência de Pentecostes dos apóstolos trazem para nós, dizem para nós em nossa vida. Por isso, quero convidar você a pegar a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você tem a palavra de Deus, você pode pegar. Estamos diante da experiência do cenáculo. E assim vai dizer a palavra de Deus para nós hoje. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como que de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que se exprimissem. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Estamos diante do nascimento da igreja. Estamos diante do grande mistério e do grande dom do Espírito Santo que é derramado em Pentecostes. Estamos diante do início de tudo. Porque pós-Pentecostes começa a propagação do Evangelho, e daí vem a fundação das comunidades, vem o Evangelho que chega aos gentios. E que lindo, gente, percebemos que a experiência de Pentecostes, essa experiência que faz a igreja nascer para a missão, que faz a igreja ir ao mundo, e de fato viver o mandato missionário de Jesus, quando falou para os apóstolos, ide e pregar o evangelho a toda criatura, essa experiência missionária da igreja, essa experiência carismática, começa com um permanecer. Vejam bem, Pentecostes nos ensina a necessidade de permanecer para receber. Vou explicar melhor. Quando nós falamos de Pentecostes, a primeira coisa que vem às nossas mentes, ao nosso coração, é justamente essa realidade dos apóstolos que depois de receberem o Espírito Santo, saem intrepidamente para propagar o Evangelho, para anunciar o Senhor. É isso, Pentecostes. Mas esse ide dos apóstolos foi preparado por um permanecer no cenáculo, numa sala. Se a gente for pegar as manifestações do ressuscitado, a gente vai encontrar alguns paralelos no Evangelho. Por exemplo, não vou pegar aqui agora, mas você pode anotar para conferir em casa depois. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, e em Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós vamos ver que as últimas palavras do ressuscitado aos apóstolos são palavras de envio. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas, de forma interessante, o sensível evangelista Lucas tem uma outra percepção e ele fala de uma outra realidade.
Se a gente pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 49, nós vamos ver que, em vez de existir esse mandato de ir, existe o mandato de permanecer. Permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. É um diálogo. O ir não se contrapõe ao permanecer. Não é que os evangelistas se contradizeram. Não. É simplesmente um diálogo. Em nossa vida, em nossa experiência de homens e mulheres de Deus, que queremos ser cheios do Espírito Santo, e queremos nos desenvolver, queremos amadurecer, queremos ir para a frente, nós precisamos também aprender a permanecer. Aqueles apóstolos prepararam o Pentecostes com um ambiente de oração. O cenáculo era o lugar da permanência. Do permanecer, eles receberam. Sabe, gente, quantos de nós, você aqui que tem muito tempo de renovação carismática, você que conhece tantas pessoas também que começaram a caminhada junto com você, quantos de nós fizemos essa experiência profunda, linda, maravilhosa do Espírito Santo, mas com o passar do tempo fomos esfriando, fomos vendo tantas pessoas, amigos, irmãos, esfriando, se afastando de Deus. Essas pessoas receberam o Espírito Santo, foram batizadas no Espírito Santo. Entretanto, elas não perseveravam, não perseveraram. Elas até foram, receberam o Espírito Santo, entraram para uma vida de comunidade, entraram para o grupo de oração, entraram para a pastoral, foram ativos durante um tempo da igreja e depois esfriou tudo, perdeu-se tudo. Talvez você que está aqui, talvez você que nos acompanha, está vivendo essa experiência. Você era tão ativo, você era tão fervoroso e ardoroso na sua experiência com Deus, na sua experiência de batismo no Espírito Santo, e de repente se viu morno, frio, sem sentido, e foi se afastando, e hoje voltou para essa vida velha, pior, essa vida sem sentido, vazia. Talvez você se encontre nessa situação, talvez você encontre pessoas nessa situação, e gente, o motivo disso é que muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo, nós temos uma experiência profunda com Deus, mas não aprendemos a lição do permanecer. Nós queremos ir, nós somos afobados em ir, em querer fazer coisas, em querer realizar coisas, em querer muita coisa, e não permanecemos. Onde somos chamados a permanecer para que o Espírito Santo encontre em nossa vida espaço para de novo entrar e nos batizar? Eu fui elencando alguns lugares de permanência necessária, para que através da perseverança nós consigamos renovar a nossa experiência do batismo no Espírito Santo. E o primeiro lugar que eu elenco aqui de permanência necessária é a vida de oração. Os apóstolos poderiam estar lamuriando naquele cenáculo, eles poderiam estar reclamando da vida, mas se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, nós sabemos que naquela sala, que era o andar superior, eles eram unânimes e perseverantes em oração. O dom do Espírito Santo foi precedido pelo permanecer em oração, mesmo diante da aparente derrota, porque veja o quanto que eles sofreram, tudo que eles haviam vivido semanas antes, tudo que foi a paixão, a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, eles tinham a promessa, mas ela ainda não estava plenamente cumprida. Mas eles permaneceram, mesmo diante da aparente derrota, permaneceram em oração. E nós?
diante das nossas derrotas, diante dos nossos fracassos, a gente tem permanecido em oração? Tem aquela oração que fala assim: Senhor, procure me amar quando eu menos mereço, porque é quando eu menos mereço que eu mais preciso. Às vezes, diante da derrota, do pecado, da queda, nós somos orgulhosos e vamos nos afastando de Deus. E aí fechamos as portas para que possamos renovar a nossa experiência, para que possamos de novo ser reencontrados. Às vezes, diante das derrotas que a vida coloca na nossa família, na nossa vida profissional, a gente vai deixando essa experiência do permanecer. E hoje, gente, hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, o Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo. É preciso permanecer numa postura de oração, numa postura de encontro, de querer ser encontrado, encontrar-se com Deus, mesmo que nada esteja dando certo em minha vida. Chega de uma religião utilitarista, onde nós usamos Deus de acordo com as nossas necessidades, onde nós usamos Deus de acordo com aquilo que queremos, e quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente se afasta de Deus. É hora de nós amadurecermos e buscar Deus não pelas obras dEle, não pelas obras que Ele pode fazer em nossa vida, mas buscar Deus por aquilo que Ele é, permanecer em Deus por aquilo que Ele é, ainda que estejamos vivendo N situações de derrotas. Gente, estou falando isso, mas não estou dizendo que é fácil, mas é preciso permanecer. Jesus nos ensina isso também. Nessa experiência de Jesus de receber o Espírito Santo no seu batismo, o evangelista Lucas faz essa observação: quando Jesus se colocou em oração, imediatamente os céus se abriram e ele recebeu o Espírito Santo. Jesus também fez essa experiência de se colocar em oração, se preparando, se dispondo e permanecendo para receber o Espírito Santo. Então, gente, o primeiro lugar de permanência, o primeiro cenáculo em que nós precisamos permanecer para receber o Espírito Santo, é o cenáculo, é o lugar da oração, da vida de oração. Que lugar a vida de oração ocupa em sua vida? Às vezes, nós temos uma tendência imediatista de achar que o Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência que se pauta no sensitivo. Eu vou ficar cheio de calafrios, eu vou me arrepiar e vai ser um gozo espiritual. E aí a gente reduz a vida de oração a momentos. Reduz a vida de oração a coisas e momentos muito esporádicos. Uma vez na semana, quando eu vou num grupo de oração, naquela missa dominical, naquele retiro anual. Como vai a sua vida diária de oração? Você tem reservado um tempo para Deus? Você tem deixado Deus ocupar um espaço no seu dia, no seu tempo e no seu cronograma? Somos chamados a permanecer na oração para receber o Espírito Santo. Mas também, um outro lugar de permanência que eu estou elencando aqui, a vontade de Deus. Precisamos permanecer na vontade de Deus. Precisamos permanecer no chamado que Deus nos fez. Aqueles apóstolos permaneceram juntos, mesmo depois do fracasso da cruz. E os fracassos da nossa família? No seu matrimônio, na vontade de Deus, no chamado de Deus que é o seu matrimônio. Você tem lutado? Você tem buscado e pedido a Deus a graça de permanecer? Ou na primeira dificuldade já está querendo largar tudo, que seja eterno enquanto dure esse amor? Somos chamados a permanecer na vontade de Deus. E, gente,
um segredo para permanecermos na vontade de Deus, um segredo para permanecermos fiéis àquilo que Deus já nos mostrou, é termos meta, é saber para onde estamos caminhando, é saber em que sentido a nossa vida tem se direcionado e é chamada a se direcionar. Porque às vezes a gente se acostuma de novo com o imediatismo. A gente quer receber, a gente quer ser presenteado, mas não queremos nos comprometer. Exemplo clássico, aquele casal jovem que tem um sonho maravilhoso, encantado, de ser pai, de ser mãe. E aí quando chega o filho, quer curtir a vida. E aí a avó vai criar. A pessoa quis receber, a pessoa quis ser algo, mas ela não permaneceu naquilo que a ela foi concedido, não permaneceu na vontade de Deus. Então não basta recebermos, é preciso permanecer. Somos chamados a permanecer na vida de oração, somos chamados a permanecer na vontade de Deus, caminhando em direção à meta. Somos chamados a permanecer nessa estrada que o Senhor já abriu para nós. Qual é a estrada que Deus já abriu na sua vida? Olha para a sua vida agora, olha para a sua família. Será que você está valorizando o que Deus já te deu? Ou os problemas, ou as crises, ou essas N situações que você está vivendo já foram fazendo você perder a beleza do horizonte que está ao seu redor? Lembra dos seus sonhos. Lembra que um dia você sonhou com essa vontade de Deus que está acontecendo hoje? Lembra isso e revigora o seu permanecer. Revigora a sua meta de querer ser fiel à vontade de Deus. É hora de olharmos além. Olharmos para além dos problemas, para além das crises, para além até mesmo dos nossos pecados. Vamos de novo olhar para a meta. O segredo para permanecer é ter uma meta. É termos uma meta bem definida, bem estabelecida em nosso coração. Bento XVI também disse isso, que as dores do momento presente, as angústias, os pesos, eles só podem ser vividos e aceitos se nos levarem a uma meta, se nós pudermos estar seguros dessa meta, se essa meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Somos chamados a permanecer hoje. O dom do Espírito Santo, a promessa do Espírito que quer nos alcançar, o Pentecoste que quer ser atualizado em nossa vida, depende também do nosso compromisso de permanecer. De permanecer em Deus, de permanecer na vontade de Deus. Mas também aqui, enquanto eu pensava, me vinha uma realidade, que é a necessidade de permanecermos no hoje, no momento presente, porque é agora que Deus quer se manifestar, é agora que Deus quer nos visitar, é agora que Deus quer a minha e a sua conversão. Precisamos permanecer no hoje, no momento presente, porque eu sou muito idealista e eu percebo que muitas vezes eu me perco pensando e projetando e sonhando com o futuro. No futuro eu quero isso, eu quero sim, eu quero isso. E aí, vivo esperando e não saboreio o que o tempo presente está me oferecendo. Será que você é uma pessoa assim, dispersada no futuro? Somos chamados a permanecer no hoje, no ordinário que hoje são as suas tarefas, são os seus deveres. É aí que Deus quer se manifestar também. É nesse cenáculo da sua vida, do concreto da sua vida, que Deus quer se manifestar. Às vezes, a gente acha que Deus
Ele escolhe somente momentos grandiosos, efusivos, para que nós sejamos visitados por Ele. E nosso Pai Fundador, aqui na Canção Nova, nos ensina que não. Os tempos e as experiências de visita de Deus, elas podem acontecer de formas diversas, inclusive na dor. A dor é uma visita de Deus também. Hoje você está sofrendo, permaneça. Permaneça no hoje, saboreando e se colocando como aprendiz de tudo que essa dor tem para te dizer. Aliás, eu lembro aqui agora um autor que fala algo bem interessante, que a dor é um lugar especial de escutarmos a voz de Deus. Ele fala assim, que Deus fala aos nossos corações através da nossa consciência. Ele sussurra aos nossos ouvidos através das nossas alegrias, dos nossos momentos bons, mas na dor, Deus grita. Na dor, Deus grita. A dor também pode ser uma experiência de visita de Deus. Então, hoje, o cenáculo nos ensina uma lição de permanecer. O grande ide, o grande mandato missionário, a grande graça do Espírito Santo que faz com que a igreja nasça para a missão é precedida pelo permanecer no cenáculo. E nós vamos já fazer essa experiência de juntos permanecermos ao redor do altar, diante daquele que pode nos batizar no Espírito. Já nós vamos fazer a experiência de permanecer diante daquele que é o batizador por excelência. Mas a experiência de Pentecostes, a experiência do Espírito Santo que é derramado sobre os apóstolos, ela também nos ensina algo, que é não somente permanecer, mas a forma com que os apóstolos permaneceram, porque eles permaneceram. Mas como que eles permaneceram? Eles permaneceram juntos. Eles estavam juntos, unidos. O Senhor, Ele não prescinde, Ele não negligencia a direção horizontal da nossa vida. Esse dom do Espírito Santo, que é uma dimensão vertical, essa experiência com Deus, ela não pode ser afastada de uma dimensão horizontal, de estarmos com as pessoas, com aqueles com os quais Deus nos chamou a viver. No nosso caso, de vida de comunidade, os irmãos que Deus coloca na nossa vida comunitária, no seu caso, a sua família, ali no seu trabalho, aqueles colegas, é estando junto, é estando unido, que nós vamos fazer também a experiência de preparar o cenáculo para que o Espírito Santo chegue às nossas vidas. Interessante, de novo podemos olhar para a vida de Jesus. Quando olhamos para a vida de Jesus e para o batismo de Jesus, vamos perceber que João Batista, ele relutou: Senhor, Tu vens a mim receber o meu batismo, que é um batismo de arrependimento, mas é eu que preciso ser batizado por Ti, porque o batismo de João Batista era um batismo ministrado para os pecadores, um batismo para a remissão dos pecados. E Jesus diz: convém que se cumpra a justiça por completo. Jesus se identificou com aqueles pecadores. Jesus se misturou com aquelas pessoas. A experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência de homens e mulheres batizados, cheios do Espírito Santo, nos leva a nos misturarmos, a irmos de encontro às pessoas, nos tira do nosso egoísmo. Quantas vezes nós caímos na tentação de reduzir a nossa vida espiritual a querermos estar na capela, e às vezes a capela se torna apenas fuga. Quantas vezes reduzimos a vida de oração nossa a nosso jeito de ser de Deus? E aí acontece
aquela velha situação, né? A pessoa é de Deus, está de segunda a segunda-feira na igreja, mas dentro de casa é patada. Mas no dia a dia, no relacionamento, é coice atrás de coice. A experiência do batismo do Espírito Santo também nos faz mais humanos, também nos faz mais inseridos naquilo que é a realidade do outro. Interessante, Pentecostes ter acontecido nessa festa judaica em que a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver que existem 3 grandes festas que marcam a história do povo de Deus. A festa dos ázimos, essa festa da colheita das semanas, 7 semanas, que dá 50 dias, daí o nome grego Pentecostes, que é o 40º dia, e também a festa das tendas. Mas, justamente nessas ocasiões de festa, eram ocasiões de burbúrio, onde a cidade de Jerusalém ficava cheia, muitas peregrinações. E o Espírito Santo, ele é derramado ali, de forma que os apóstolos, recebendo o Espírito Santo, já foram enviados. A experiência do batismo do Espírito Santo nos envia à humanidade. Mas, quando eu falo de envio à humanidade, não estou falando somente daquela missão, você que quer ir para a África, você que quer dar a sua vida na evangelização, mas somos enviados à humanidade nossa, primeiramente. A primeira terra de missão que o Espírito Santo pode e quer trabalhar também é o nosso coração. O anúncio do Evangelho, ele só vai chegar aos confins da terra, ele só vai chegar aos confins da sua família, a sua família vai ser salva quando chegar na profundidade do seu coração também. Naquela interioridade, naquele lugar onde só você sabe que você precisa de conversão, que você precisa de Deus, que você precisa ser melhor. Pentecostes gerou a igreja. Pentecostes gerou a missão da igreja. E a consequência disso é a missão. Não dá tempo de pegar aqui, mas nós vamos ver que aqueles apóstolos de medrosos, de trancados que estavam naquela sala, no cenáculo, eles intrepidamente, depois de receberem o Espírito Santo, começam a anunciar o Senhor Jesus, começam a anunciar aquilo que Deus fez. Vejamos o exemplo de Pedro, aquele Pedro que, na paixão, no episódio da cruz, negou Jesus diante de um porteiro, da criada. Esse Pedro se coloca diante de todo um povo para anunciar esse Jesus que passou pela terra fazendo bem, vós crucificastes. Veja a coragem desse homem. Ele entendeu e foi, e aceitou o envio, e se tornou voz de Deus. A missão é consequência e é um fruto, e é o primeiro fruto de Pentecostes. Frei Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, ele faz uma comparação e diz assim, que quando uma criança nasce, o choro da criança é um dos primeiros sinais vitais e sinais de saúde. Aquela criança que nasceu e não chorou e não está chorando, causa preocupação. E Raniero fala que a igreja nascente em Pentecostes tem como primeiro sinal vital o anúncio querigmático. E ele chama a atenção para isso, um anúncio querigmático. O que é um anúncio querigmático? É um anúncio pautado, em primeiro lugar, na obra de salvação, naquilo que Deus fez. Em primeiro lugar, o que Deus fez. E depois sim, a partir da resposta ao que Deus fez, o que o homem precisa fazer. E aí ele observa isso. Nós, homens e mulheres de Pentecostes, homens e mulheres que fizemos essa experiência de Pentecostes, somos chamados
a ter essa experiência também querigmática, ou seja, começarmos por aquilo que Deus faz. Às vezes a gente inverte o valor. Vamos vivendo a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a partir dos legalismos. O que o homem precisa fazer, o que pode, o que não pode. E não a partir daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez primeiramente em nossas vidas. Pentecostes está chegando, a promessa de Deus é atual, e a obra de Deus quer ser atualizada, para que nós sejamos homens e mulheres capazes de testemunhar primeiramente o que Deus fez em nossa vida. O que Deus faz a partir da nossa experiência de encontro com Ele. Experiência de encontro. Esse é o convite de Deus para bem nos prepararmos para viver Pentecostes. Ao longo do dia de hoje, ao longo desse fim de semana, aqui na Canção Nova e em toda a igreja, nós vamos olhar para a experiência de Pentecostes com esse olhar de concretude, não somente de memória, de fato do passado. E porque é concreta essa experiência, hoje eu quero convidar você a olhar para a sua vida. Quero convidar você a pensar agora aonde é que o permanecer não tem acontecido em sua vida. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, estavam reunidos e a partir disso receberam o Espírito Santo. Eles permaneceram. Onde é que você tem se extraviado? A sua vida com Deus. Onde é que você deixou aquele lugar do senhorio de Jesus, da prioridade de Jesus em sua vida? Onde é que, de novo, o Senhor quer te encontrar? Em qual processo? Talvez você não permaneceu naquele processo de reconciliação que Deus pediu de você. Talvez você não permaneceu naquele processo de conversão, de libertação. Você não permaneceu fiel à sua vocação matrimonial, ao chamado que um dia Deus te fez. Vai pensando nos seus caminhos, vai pensando naquilo que já é a sua experiência de Deus. E repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero, nesse santuário, nesse momento, seja na minha casa, eu que estou aqui na minha casa, eu quero permanecer à espera, da expectativa daquilo que é o grande dom que o Senhor quer me dar. Eu quero permanecer, Senhor, na sua vontade. Está difícil, mas eu quero permanecer. Senhor Jesus, derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vai dizendo com as suas palavras, já convido você a ficar de pé. Pode se levantar agora. E nessa postura ativa, lembrando disso, que nós somos chamados ao encontro, eu quero que você verbalize, que você possa se colocar diante daquele que é o batizador, diante daquele que quer te batizar e quer renovar a experiência do Espírito, do grande presente de Deus em sua vida.
Vai dizendo isso para Jesus. Você que está em casa também, vai lembrando dos lugares, das situações em que você não permaneceu fiel a Deus e das situações em que você foi esmorecendo. Senhor Jesus, hoje nesse cenáculo, hoje nesse lugar, seja aqui, nós que estamos no Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, seja aqui na minha casa, eu que estou recebendo a palavra pelos meios de comunicação, pela TV, pela internet, pela rádio, eu quero novamente, Senhor, ser encontrado por Ti. Eu quero novamente, Senhor, poder ser encontrado pelo Seu amor. Vinde, Senhor Jesus, vinde com o Seu Espírito, vinde manifestar o Seu amor a esse povo. Nós podemos cantar, nos preparando para receber Jesus, receber o dom, receber esse presente que o batizador no Espírito, que é Jesus, quer nos dar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.